Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais o acompanhamento mensal, falar sobre o KNCR, Kinea Rendimentos Imobiliários, o fundo atrelado ao CDI. E como vocês sabem, esse fundo fez uma emissão gigantesca há alguns meses e ele ainda está alocando os recursos. Mas está alocando, diferente de outros fundos aí que preferem ficar com o caixa guardado, mas ele está alocando. Então bora lá falar sobre o KNCR, relatório de maio. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Então vamos lá, pessoal, relatório de maio. O fundo continua com um ágio assim muito grande, né? Mesmo que ele tenha reduzido um pouco os rendimentos e a tendência na verdade, não tanto porque já mudou tudo, né? A gente viu que a inflação de fevereiro, março, abril, maio, fazendo com que as previsões de inflação fiquem acima dos 5,3% para esse ano. Então pode ser, pessoal, que a taxa de juros não caia quanto se imaginava. Embora a gente tenha tido notícia recente aí que a guerra do Irã com os Estados Unidos, do Irã com os Estados Unidos tenha dado uma arrefecida. Então pode ser que voltem a ter uma queda de juros aí, mas se a inflação continuar desse jeito, dificilmente a taxa de juros vai cair como se imaginava. Então, esse fundo tende a continuar pagando excelentes rendimentos aí. Então, o fundo custando 107, distribui 1,10 aí, o que dá perto de 1% ao mês. Fundo com 78% alocado, lembrando que o restante está em caixa, que o fundo está ainda fazendo as... E é engraçado, pessoal, a gente está falando de aproximadamente 20% de caixa, a gente está falando de quase 2 bi, porque esse fundo cresceu muito, né? O fundo hoje com praticamente quase 11 bi de patrimônio, é gigantesco. Bom, então aqui falando sobre as expectativas futuras de alocação, falando aqui que o fundo vai alocar os recursos em segmentos, ele não fala os CRIs e não fala as taxas, mas sempre lembrando, pessoal, que no próprio pipeline a taxa média de aquisição era quase, acho que era CDI 2 ou CDI um pouco menos que 2. Eu até cheguei a comentar com isso que seria essa emissão ia baixar um pouco a taxa de carrego do fundo, mas assim, até pelo a Selic tá alta não teria tanto problema, e também acho que pensando mais uma questão de segurança também das operações. Então, fundo aqui falando sobre alguns prazos, né, em 30 dias, logístico, corporativo, farmacêutico, residencial, e aqui os volumes, né, uma grande, a maior parte aqui tá no logístico, 575 milhões, aí depois mais uma parte corporativo, logístico, corporativo e residencial, 200 milhões aí, totalizando 1,8 bi de alocação. Então é muita coisa que o fundo vai alocar aí nos próximos 60 dias. Tá? E aqui, pessoal, é interessante porque ele vai diminuir a exposição de escritório, se a gente for ver, ele vai aumentar bastante a parte de logística, né, que é o terceiro, vai aumentar bastante. É bom isso porque você diminui a exposição setorial, né, você não tem não tem uma defasagem tão grande, então você vai aumentar bastante o logístico aqui, embora, como eu falei para vocês, é só 20% do patrimônio, mas é quase 2 bi, né? É isso, pessoal. Fundo gerando aí praticamente o mesmo resultado do mês passado. O que muda aqui é a questão de dias úteis, exatamente porque o mesmo patamar da Selic ela se manteve, então o fundo não tem o porquê gerar um resultado tão diferente, a não ser questão de dias úteis. Ou se tem algum evento de algum evento em algum CRI, mas eles nem comentam tanto isso. Mas assim, eu atribuo basicamente o mesmo resultado porque não teve diferença aí, manteve aí 14,5. Então o fundo gerou em 10, tem 0,23 de reserva aí. Beleza, pessoal, é isso. Mais um mês acompanhando o KNC. Vamos aguardar aí nos próximos meses essa alocação gigantesca aí. E aí vamos ver como é que vai ficar o fundo aí depois disso. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.